A história real por trás de Blackbird, o homem que entrou na mente de um assassino. Imagine receber a seguinte proposta: você pode sair da prisão agora mesmo. Ficha limpa. Liberdade total. Mas tem uma condição. Você vai ser transferido para um dos presídios de segurança máxima mais perigosos dos Estados Unidos. Vai conviver com criminosos psicopatas. E sua missão, caso escolha aceitar, é se aproximar de um homem que o FBI acredita ter matado até 40 mulheres e garotas. Você vai precisar ganhar a confiança dele, fazer com que ele confesse os crimes. E se não conseguir, volta para a cela e cumpre os 10 anos que te restam. Jimmy Keane tinha 29 anos quando ouviu essas palavras. E ele disse sim, isso não é roteiro de Hollywood. Isso aconteceu de verdade. E é mais perturbador do que qualquer série de ficção poderia mostrar. James Jimmy Keane nasceu e cresceu em Kankakee, Illinois, nos arredores de Chicago. Filho de um policial condecorado, Jimmy era o tipo de jovem que os pais mostram com orgulho. Capitão do time de futebol americano no colégio. Atlético, carismático, popular, ele poderia ter ido para qualquer universidade grande do país com bolsa esportiva. Mas não foi. Porque enquanto ainda estava no colégio, Jimmy tinha descoberto um jeito muito mais lucrativo de ganhar dinheiro: venda de maconha. Depois do divórcio dos pais, a família afundou nas dívidas. E Jimmy, com a frieza de quem entende de negócios, decidiu que não ia deixar a família passar necessidade. Começou pequeno, cresceu rápido. Quando terminou o colégio, já estava faturando centenas de milhares de dólares por ano. Ele recusou as bolsas. Ficou em Chicago. Construiu um império. Na década de 1990, Jimmy Keane era um dos maiores distribuidores independentes de maconha de Chicago e, eventualmente, cocaína. Faturava mais de $1 milhão por ano. Tinha carros, roupas, festas, amigos em todos os lugares. Mas em 1996, o FBI e a DEA estavam de olho nele. A operação se chamava Operation Snowplow. Jimmy foi preso em uma batida que desarticulou toda a rede. Ele se declarou culpado por conspiração para a distribuição de drogas e foi condenado a 10 anos de prisão, sem possibilidade de condicional. 10 anos. Para um homem jovem, saudável e acostumado à liberdade, era uma eternidade. Mas a eternidade durou menos de um ano antes de alguém bater na porta da sua cela com uma proposta insana. Poucos meses depois de Jimmy estar cumprindo sua pena, em uma prisão de segurança mínima, agentes do FBI e o promotor federal, Lawrence Beaumont, apareceram com uma oferta que ele jamais esperava. Eles queriam que Jimmy Keane se tornasse um informante, não do lado de fora, do lado de dentro. Havia um homem preso no Centro Médico Federal dos Estados Unidos para prisioneiros, em Springfield, Missouri, uma instalação de segurança máxima, para criminosos com transtornos mentais. O nome dele era Larry Hall, e Larry Hall era, segundo o FBI, um dos assassinos em série mais prolíficos e menos conhecidos da história americana. O problema? Ele só havia sido condenado por um crime, o sequestro de uma garota de 15 anos. E havia um risco real de que ele ganhasse um recurso judicial e saísse livre. Se saísse, o FBI acreditava que mais garotas morreriam. A proposta para Jimmy era simples na teoria e aterrorizante na prática. Vá para Springfield. Se infiltre como prisioneiro comum. Ganhe a confiança de Larry Hall. Faça com que ele confesse onde enterrou os corpos. E em troca você sai livre. Ficha limpa. Tudo apagado. Jimmy quase recusou. Ele tinha um código. Um princípio. Na vida do crime, delatar era a pior coisa que um homem podia fazer. Mas então, o pai de Jimmy teve um derrame. Big Jim Keane, um policial condecorado, o maior herói na vida do filho, estava hospitalizado. E Jimmy percebeu, se ficasse preso por 10 anos, talvez nunca mais visse o pai com vida. Ele aceitou o acordo. Para entender o que Jimmy estava prestes a enfrentar, precisamos entender quem era Larry DeWayne Hall. E para entender Larry Hall, precisamos voltar ao lugar onde ele cresceu. Não uma casa, não um bairro comum, um cemitério. Larry nasceu em 11 de dezembro de 1962, em Wabash, Indiana. Tinha um irmão gêmeo idêntico chamado Gary. O pai, Robert Hall, era veterano da Segunda Guerra Mundial e trabalhava como coveiro e zelador no Falls Cemetery, o cemitério local de Wabash. A família morava dentro do próprio cemitério. Era onde dormiam, onde acordavam, onde brincavam quando crianças. Larry veio ao mundo com complicações. Ele e Gary compartilhavam a mesma placenta, e Larry não recebeu oxigênio suficiente durante o parto. Ficou azul, precisou de intervenção de emergência para sobreviver. Médicos acreditam que essa privação de oxigênio contribuiu para o QI, abaixo da média que Larry apresentaria ao longo da vida,
estimado em torno de 80. Ele tinha dificuldade de fala, se expressava de forma estranha, aprendia devagar. Na escola era alvo constante de bullying. As crianças zombavam da forma como falava, da forma como se vestia, de seus pesadelos. Sim, Larry tinha pesadelos intensos desde pequeno e chegava a falar sobre eles em voz alta para os colegas, o que só piorava o isolamento. Mas havia algo ainda mais perturbador na infância de Larry Hall. Desde os 12 anos, Larry e Gary ajudavam o pai a trabalhar no cemitério, cortar grama, limpar as lápides e cavar túmulos. A convivência com a morte era diária, literal, física. Enquanto outras crianças brincavam, Larry estava com as mãos na terra, abrindo espaço para caixões. Enquanto outros adolescentes saíam com amigos, Larry estava no cemitério ao lado do pai. E o pai não era um homem gentil. Robert Hall era um alcoólatra, bebia pesado. E à medida que o alcoolismo piorava, seu comportamento no trabalho se deteriorou junto. Ele começou a cometer erros graves. O tipo de erro que em um cemitério tem um peso perturbador. Enterrou corpos nas valas erradas. Colocou mortos nos lugares de outros mortos. Não uma vez, várias vezes. Eventualmente, Robert Hall foi demitido. A família perdeu não só o emprego, mas a casa, porque moravam dentro do cemitério. Foram obrigados a se mudar para uma pequena cabana de um único quarto, sem estrutura, sem conforto. Mas o dano já havia sido feito. Agora, a série Blackbird vai além do que os registros jornalísticos documentam. Em uma das cenas mais perturbadoras da produção, vemos o pai de Larry ordenar que o menino desça dentro de um túmulo aberto, force a abertura do caixão e retire pertences dos mortos. Joias, objetos, qualquer coisa de valor. É importante ser honesta com vocês aqui. Esse detalhe específico, descer no caixão, retirar pertences, aparece na série, mas não foi confirmado em fontes jornalísticas independentes, nem no livro de Jimmy Kinney. Os criadores da série podem ter se baseado em relatos não publicados, em material de pesquisa que não se tornou público, ou podem ter dramatizado a infância de Larry, para enfatizar o quanto ele foi dessensibilizado desde cedo. O que sabemos com certeza é o seguinte: Larry Hall cresceu em um cemitério. Trabalhou com cadáveres desde os 12 anos. Tinha um pai alcoólatra e violento. Dormia entre os mortos. E saiu dessa infância sem conseguir formar nenhum vínculo humano real. Incapaz de intimidade, incapaz de empatia, incapaz de enxergar outra pessoa como algo mais do que um objeto. Seja a cena dos caixões literal ou simbólica, o resultado foi o mesmo. Larry Hall foi moldado pela morte muito antes de começar a causá-la. Após o colégio, conseguiu emprego como zelador e descobriu uma paixão peculiar: reconstituições históricas da Guerra Civil e da Revolução Americana. Viajava pelo meio-oeste americano com um grupo de entusiastas, vestindo uniformes de época, ensinando batalhas. O irmão, Gary, contou à CNN que as reconstituições pareciam ser uma válvula de escape para Larry, um lugar onde sua estranheza tinha um contexto, onde ele podia se esconder atrás de um personagem histórico. Ele cheirava mal, tinha cravos, era sombrio e misterioso, Gary disse. Acho que ele deixou crescer aquelas suíças para esconder a acne. Parecia inofensivo. Excêntrico, talvez, mas inofensivo. O FBI acredita que Larry Hall começou a matar no início da década de 80. Entre 80 e 94, enquanto viajava de cidade em cidade para as reconstituições históricas, jovens desapareciam. Garotas, mulheres jovens, sempre próximas aos locais onde Hall havia estado. Em junho de 82, Naomi Kidder, 19 anos, desapareceu no Wyoming. Quando Larry Hall foi preso anos depois, o nome dela estava anotado entre seus pertences. As vítimas eram frequentemente encontradas, estranguladas, mutiladas, abandonadas em campos, valas e milharais. Raramente havia provas suficientes para incriminar alguém, e Larry Hall ficou fora do radar da polícia por mais de uma década, até setembro de 93. Jessica Lynn Roach tinha 15 anos e morava em Georgetown, Illinois. No dia 20 de setembro de 93, ela pegou sua bicicleta para voltar para casa. Nunca chegou. Semanas depois, seu corpo foi encontrado em um milharal no estado vizinho de Indiana, a cerca de 30 quilômetros de sua casa. O corpo havia sido mutilado por uma máquina agrícola. A investigação ficou travada por quase um ano, até que duas garotas em Georgetown reportaram uma van estranha circulando, repetidamente pela rua delas. Anotaram a placa. A placa levou aos investigadores até Wabash, Indiana, até Larry Hall. Quando os detetives mostraram a foto de Jessica para Hall, ele imediatamente desviou o olhar. Colocou a mão sobre o rosto. Disse que nunca tinha visto aquela garota.
Mas o investigador Gary Miller não acreditou. E depois de horas de interrogatório, Larry Hall confessou. Confessou ter sequestrado Jessica, ter amarrado ela com uma corda, ter a estuprado, ter apertado um cinto ao redor do pescoço dela até ela parar de respirar. Assinou a confissão. No dia seguinte, recantou tudo. Disse que havia inventado, que não sabia nada, sem provas físicas sólidas que o ligassem ao assassinato, apenas ao sequestro e transporte da vítima, através das linhas estaduais. O promotor só conseguiu condená-lo por sequestro com fins de gratificação sexual. Em 1995, Larry Hall foi sentenciado à prisão perpétua, mas havia um recurso judicial em andamento e o FBI temia que ele pudesse ganhar e voltar às ruas, porque durante os interrogatórios, Larry Hall havia confessado outros crimes também. Dezenas deles. Nomes de garotas, locais onde havia deixado corpos. Detalhes que só o assassino saberia, e depois recantava tudo. O FBI suspeitava que Hall era responsável pelo desaparecimento e morte de até 40 mulheres e garotas. 40. E até aquele momento, nenhuma prova conclusiva havia sido obtida além do caso Roach. Jimmy Keane foi transferido para o Centro Médico Federal em Springfield, sob um nome falso, como prisioneiro comum. Ninguém ali, exceto a administração, sabia quem ele realmente era ou por que estava ali. E assim que chegou, encontrou Larry Hall. Hall era exatamente o tipo de pessoa que você não esperaria ser um assassino em série. Quieto, solitário, servil, evitava conflito, falava com uma voz suave e estranha. Os outros presos o ridicularizavam, o chamavam de idiota, jogavam sua comida no chão. Jimmy se aproximou de propósito. Ei, eu sou novo aqui. Você não saberia onde fica a biblioteca? Foi a primeira coisa que Jimmy disse a Hall. Simples, calculado, eficaz. Hall respondeu. E uma amizade improvável começou a se formar, pelo menos do ponto de vista de Hall, que nunca imaginou que o homem ao lado dele estava trabalhando para o FBI. Jimmy jogou o jogo com maestria. Defendeu Hall quando outros presos o humilhavam. Chegou a bater em um prisioneiro que desligou a TV durante um programa que Hall estava assistindo. Esse ato de lealdade foi um divisor de águas. Hall começou a se abrir. Aos poucos, em conversas circulares estranhas, com detalhes que surgiam e desapareciam, Larry Hall começou a revelar coisas. Sobre garotas. Sobre campos. Sobre o que ele havia feito. Detalhes que apenas o assassino saberia. Detalhes que o FBI depois confirmou serem precisos. Ele confessou a Jimmy o assassinato de Jessica Roach, incluindo informações que nunca haviam sido tornadas públicas, e mencionou outras vítimas, outros locais. E então Jimmy encontrou o mapa. Em algum momento durante os meses de convivência, Jimmy viu Larry Hall com um mapa do meio oeste americano marcado com pontos vermelhos. Ao redor do mapa, Hall havia colocado pequenos falcões de madeira esculpidos à mão. Eles estão aqui para velar pelos mortos, Hall disse. Os pontos vermelhos eram onde ele havia enterrado suas vítimas. Jimmy entendeu que tinha a prova que precisava. Deixou uma mensagem urgente para seus contatos no FBI. A mensagem nunca chegou à pessoa certa. Jimmy foi jogado em isolamento por 2 semanas. E quando saiu, o mapa havia sumido. Hall havia enviado o mapa e os falcões para sua família, ou simplesmente os destruído. A evidência física estava perdida. O mal-entendido foi eventualmente descoberto. A mensagem de Jimmy havia ido parar nas mãos erradas dentro do sistema. Mas os detalhes que Hall havia confessado verbalmente a Jimmy, informações confirmadas pelo FBI, como verídicas, foram suficientes para os promotores considerarem sua missão cumprida. O recurso de Larry Hall foi negado. Ele continua cumprindo pena de prisão perpétua. Atualmente em uma instalação em Butner, Carolina do Norte, tem confessado e recantado crimes dezenas de vezes ao longo dos anos. O FBI o considera suspeito em mais de 35 casos, não resolvidos de desaparecimento e assassinato. Nenhuma dessas famílias jamais recebeu uma resposta definitiva. Jimmy Keane saiu da prisão em 1999. A ficha foi limpa. Ele passou mais alguns anos com seu pai, Big Jim, antes que ele falecesse em 2004. Esse homem era um herói, Jimmy disse sobre o pai. Aprendi mais com ele do que em qualquer faculdade. Em 2010, Jimmy publicou suas memórias, In With the Devil, A Fallen Hero, A Serial Killer, and A Dangerous Bargain for Redemption. Em 2022, a Apple TV Plus transformou a história em uma das séries mais aclamadas do ano, Black Bird, com Taron, Egerton como Jimmy e Paul Walter Hauser como Larry Hall. Foi um dos últimos papéis de Ray Liotta, que interpretou o pai de Jimmy e morreu em maio de 2022. Hoje, Jimmy Keane é palestrante motivacional. Fala sobre redenção, sobre escolhas,
sobre o que significa encarar o mal de perto e sair com a humanidade intacta. Quanto a Tricia Heitler, outra garota que Hall supostamente assassinou e cujo desaparecimento se tornou um dos casos mais discutidos da série. Seu corpo nunca foi encontrado. Sua família ainda espera por respostas. O que torna a história de Blackbird tão perturbadora não é apenas o que Larry Hall fez. É o que ele representa. Um homem comum, um zelador excêntrico com paixão por batalhas históricas, que atravessou o meio-oeste americano por mais de uma década, matando garotas à beira de estradas e campos de milho, e quase não deixou rastro nenhum. 40 famílias, talvez mais, que nunca souberam o que aconteceu com suas filhas. E um sistema que precisou de um grande traficante, com código de honra para conseguir pelo menos parte das respostas. A série vale cada minuto, mas a história real é mais sombria do que qualquer tela consegue mostrar. Se você chegou até aqui, deixa o like, isso ajuda demais o canal. Inscreve-se se ainda não é inscrito. E me conta nos comentários. Você acredita que Larry Hall realmente matou 40 mulheres? Ou parte das confissões era invenção? Te vejo no próximo vídeo.